Rose Frigieri na tribuna. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Uma declaração de líder PSB. Declaração de líder bancada do PSDB. Do PDT também, presidente. Vereadora Rose, se a senhora me permite só uma parte antes da senhora iniciar. Meu Deus, mas nem cheguei aqui. Fala, vereador Rafael. Obrigado. Só quero aproveitar e saudar o Nascimento, aqui o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, mas o Tassimer aqui presente, também nosso suplente, e só fazer uma correção, porque eu falei segundo andar, na verdade é o quarto andar, não o terceiro. E daí o vereador Alberto me corrigiu, já que ele é um agente imobiliário aí, só para me corrigir. Obrigado. Bom, bom dia, então, a quem nos acompanha pelas redes, aqui também presencialmente, aos vereadores, à mesa, às vereadoras. Hoje, infelizmente, né, eu vou ter que falar de um tema que vários vereadores e vereadoras já subiram nessa tribuna para falar, que é um pouco a situação das ruas das nossas cidades, né? Um pouco a questão do descaso, do abandono e principalmente quanto nós temos feitos de pedidos de requerimentos de indicações, né? O nosso gabinete não faz muito, porque nós pretendemos que os que sejam feitos, nós sempre temos o acompanhamento nas demandas, né? Se foi atendido ou não. Antes de começar passar o que nós preparamos de slides, eu, esta semana mesmo, recebi de uma moradora ali do bairro São Jorge, um pedido, né, de uma rua que há um ano atrás nós pedimos para resolver o problema dos buracos bem próximo à escola Firmino Ferronato, e à época não demorou 15 dias, o município fez parte do que nós havíamos pedido, e por certo, né, a gente divulgou que a indicação foi atendida, agradecemos, parabenizamos a agilidade. No entanto, não deu um mês, todos aqueles buracos que eram crateras já voltaram. Então, há mais de um ano, esta semana mesmo, depois de já ter feito essa preparação, eu recebi novamente pedido para aquela rua. Então, são situações que nós precisamos debater coletivamente, porque é a cidade como um todo que está precisando deste olhar do Poder Executivo. Então, eu peço ali para passar, né? Aqui são algumas indicações que foram trazidas pela população, algumas demandas que se fez nos diversos, a gente pode ver que o trânsito é onde mais tem pedidos, né? Mas tem também de obras, de urbanismo, a questão de ônibus, da questão ambiental, só deste último período, né? Eu não resgatei aqui as outras que foram feitas em 2021, nas oportunidades que eu estive aqui, nem em 2022, e só algumas desse último período, então, as demandas que nós apresentamos. Esse próximo slide aí é da questão do loteamento Vêneto, né? O loteamento Vêneto, ali na região, engloba aquela região do Esplanada também, né? Pega ali próximo de Santa Corona, enfim. Aqui nós colocamos a questão das lixeiras, né? Mas não só o que muita gente já comentou aqui nessa casa, de que muitas vezes a população não acata aquilo que é determinado pelo poder público, e a gente sabe que em alguns momentos acontece mesmo. Mas a questão do mato, o caminhão do lixo que não passou, isso aí estava há dias, né? Esse lixo acumulado ali no loteamento. A questão ali é uma região urbana, né? Então, um problema aqui na questão
principalmente do lixo, a mistura, né, bem na entrada do loteamento. Não é lá no meio, não é uma situação isolada. O outro slide é ali na Marechal Floriano, um deles, e o deles na rua, no centro de Caxias, aliás. Esse slide é no centro de Caxias, na rua Marechal Floriano. Dá para perceber ali, nós fizemos uma indicação também, não fomos atendidos, né? Ali, aquela árvore, são ratos que tem embaixo, que está destruindo toda essa região, em pleno centro de Caxias, né? Esta rua, essa segunda foto, é na rua Alfredo Chaves com a 18, a Sinimbu, né? E a outra é na vereador Mário Pesce. Eu me enganei, aqui não é na rua Marechal Floriano, a rua Marechal Floriano é a próxima. Mas, enfim, tem várias indicações, aqui são só alguns exemplos do quanto a nossa cidade está sendo descuidada. Aqui é o centro da cidade. Aqui a questão do trânsito, né? Foram várias indicações, essas de 2023, mas talvez não dê para precisar muito pelas fotos, né? Essas fotos são quase que nem o pôr do sol. Ele é lindo, mas não tem foto que expresse a realidade. Aqui também, né? Não expressa a realidade, por mais triste que ela seja, né? Mas, por exemplo, essa sim tem a indicação na rua Marechal Floriano. É uma rua bem ali quase na esquina onde termina a Dalcanale, onde tem ali o Centro Comercial Alvorada. Já foi pedido há muito tempo alguma sinalização naquela região ali. Os carros passam de uma forma bastante violenta, bastante rápida, e tem que ter algum tipo de sinalização para que haja uma faixa de segurança, alguma coisa para que haja a travessia de pedestres ali. A outra, a segunda, nós temos também uma situação, deixa eu ver onde que é que eu me perdi aqui um pouquinho. A terceira foto é no bairro Maestra. Isto é uma das fotos que não se expressa o que é na verdade. É a entrada ali também, aquela estrada que está asfaltada, falta na foto, não aparece, ou talvez ali mais adiante, dá para notar um pedaço ali do guarda-reio. Essa indicação está desde o início do ano, pedindo providências. Já conversei em outros momentos com as secretarias afins também, né? Ali é uma situação muito necessária daquela rua Olímpio Suzin, que vai para aquela região e que precisa de uma manutenção. A foto do meio, né, é a questão do semáforo caindo, né, que além de tudo, ele pode prejudicar alguma pessoa que circule por ali. O slide 6 é em relação ao Jardim Eldorado. O vereador Camilles fala bastante, acho que a vereadora Marisol também já tem um... Bonito, né? Marisol também é bonito. A Marisol já tem um trabalho dessa questão dos fios, né? Mas essa foto nós fizemos nesse final de semana, né? Os fios, o quanto está ali no meio da rua, caindo, né? Toda a situação do que acontece com a fiação, que é necessário fazer, inclusive, em todo o quadrilátero, né? Ali a gente botou só 2 fotos para não se estender demais, mas o quanto isso aí está prejudicando e talvez até fazendo com que tenha algum risco à população, né? A próxima. Ali também, né, não se tem a dimensão, porque isso aí é uma descida, acho que a maioria conhece, ali é bem na frente da CAF, que é da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares, no bairro Diamantino, né?
ali, se alguém daqui já teve a oportunidade de visitar a CAF, vai saber o que eu estou falando. É muito difícil uma declaração de líder no momento oportuno, por favor. Segue a declaração de líder Rose Frigeri. É muito difícil atravessar aquela faixa ali, porque o asfalto está perfeito, né? Por enquanto é um asfalto muito bom, mas os carros, embora tenha placas, diga-se de passagem, tem placas de 40 por hora, mas isso desde 2021 eu venho recebendo pedido para fazer algum tipo de contenção para que os carros não desçam numa velocidade de 60, 70, 80 quilômetros por hora nessa faixa ali, que é uma área urbana também. Então, eu, particularmente, já fui várias vezes nessa cooperativa. Todas as vezes que eu vou ali, é uma dificuldade para atravessar a rua, porque os carros vêm de lá, estacionam do lado de cá, para estacionar em direção à CAF, porque é uma descida bastante tendente a fazer com que as pessoas corram ali. Precisa ter algum inibidor do trânsito, né? A situação... os slides eram esses, mas eu gostaria de falar um pouquinho essa questão que me preocupa bastante, que é do trânsito, além de várias outras que eu poderia colocar. Mas o trânsito, eu já comentei aqui que há um ano aniversariou, no dia 2 de julho, né? Uma reunião que nós fizemos numa rua lá no loteamento Parque dos Vinhedos, ali, mas é no bairro Nossa Senhora da Saúde, mas é o loteamento dos Vinhedos. Nós temos uma reunião num sábado de manhã com técnicos, secretários, o secretário de Transporte, de Trânsito e Transporte, ele prometeu, não foi para mim, foi para a comunidade, porque a reunião era com a Associação de Moradores, com a comunidade, que ali em breve teria algum inibidor do trânsito ali também. Ele prometeu, e claro, né, a gente fica com os contatos, aí quem é cobrado somos nós. Acredito que todo mundo aqui já passou por uma situação como essa. Aí eles cobram de ti, olha, trouxeste o secretário aqui, ele prometeu, e agora? E agora? Então, assim, ó, o secretário, né, de trânsito, eu perguntei a ele, ele me disse que não havia sido feito nenhuma dessas, desde então, na cidade inteira. E isso ele me falou faz uns 2, 3 meses, um dia que ele esteve aqui na Câmara, e eu soube que já teve algumas, e ele me prometeu que a próxima seria esta, ainda não está feita. Tem várias outras, eu diria mais de 20 pedindo, né? Há pouco nós fizemos também da Escola Madre Assunta, que é um lugar onde tem as crianças e adolescentes que chegam lá, um lugar bastante perigoso também. Quem conhece, na lateral da escola, é um morro que dá muita tentação das pessoas correrem. As crianças saem ali, vão para casa, quem vai a pé, não tem um estacionamento adequado, o vereador Bressan não está aqui, nem para as vans e para o ônibus das escolas. Então, é uma situação assim de abandono naquela escola. E como eu volto a falar, não é só bairros que muitas vezes a gente fala da periferia da cidade, né? A questão dos ônibus urbanos, também a falta de linhas. Agora, me permite, vereadora Estela, depois se tu quiseres falar, a vereadora Estela propôs que a Comissão de Direitos Humanos, ela vai chamar uma reunião na região lá de Santa Bárbara, de Parada Cristal, enfim, por causa da questão dos ônibus também, né? Os ônibus lá, pelo relato dela, chegam o último às 7 da noite. Então, quem trabalha, qualquer comércio, qualquer estudo, qualquer coisa, termina, tu não consegue, o último ônibus é às 7. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado. Exatamente, vereadora Rose. Aquela região do Recanto das Cascatas, loteamento Balardim e Parada Cristal, que tem todos o mesmo ônibus, eles têm apenas 4 horários de ônibus, em horários alternados. Mas mesmo isso sendo algo muito ruim, o ônibus vindo daquela região
apenas até o imigrante, sem entrar no EPI, fazendo com que todos os moradores, tendo que vir até o centro, tenham que pagar 2 passagens, porque o ônibus não entra no EPI. O mais absurdo para mim é o fato do ônibus só ir até às 7 horas da noite. Porque se faz uma faculdade, se trabalha no comércio, que a gente sabe que fecha depois das 7 horas, esse morador ele não tem como voltar para sua casa utilizando o transporte público. Então, ele precisa ter um carro, precisa pagar um Uber, precisa ter uma carona para conseguir voltar para sua moradia. Eu já ouvi de moradores que eles precisam, às vezes, dormir na casa de um familiar ou de um amigo que mora na região central por não conseguir retornar para sua moradia. É inadmissível a gente ter regiões populosas da nossa cidade que ainda vivem nessas condições de falta de acesso a algo tão importante e um direito fundamental, que é o direito do transporte público, vereadora. Só para complementar, a EJA, nós em breve vai entrar um pedido de informação sobre a EJA no Colégio Presidente Vargas, na Escola Presidente Vargas. Ali tem problema de ônibus. Os estudantes da EJA, estou falando do centro, da EJA não conseguem ficar até o fim da aula, porque o último ônibus é às 21h30, ou tem que fazer esquema de vans, gastar, que a gente sabe que essa população é uma população carente, que embora naquela região que a vereadora Estela citou agora, não é pessoas que têm dinheiro sobrando para ficar pegando... E depois tem outra, nós falamos da importância de reforçar o transporte público para não ter o problema de aumento de passagem, porque quanto mais pessoas usando o transporte público, barateia a passagem. Só que o transporte público, de uma forma, horário, linhas inadequadas, é impossível que seja barato, porque aí menos gente vai usar esse transporte. E essas são várias linhas no Fátima, em vários locais, né? Sua parte, vereador Lucas. Vereadora Rose, a senhora traz tema aí das suas indicações, do seu trabalho que a senhora tem feito, e acho bem importante, gostei, algumas coisas é bacana a gente olhar assim e trazer esses temas, porque muitos deles se repetem, né? E quero falar do transporte e da locomoção na cidade. Eu não sei se os vereadores circularam no sábado, nesse final de semana, mas o centro da cidade estava intrafegável, né? Não só o centro. Estive lá na sua região, inclusive, vereador Bressan, no sábado à noite, e ali na bifurcação, quase na frente da nossa casa ali, que vai para o Bom Pastor, né? E que vai para o estacionamento da Visate, é intrafegável. Intrafegável, né? Os ônibus não conseguem circular. Então, carecemos de repensar a questão, né, das vias da nossa cidade, do alto fluxo, que se dá também através do plano de mobilidade, mas concluo essa parte, vereadora Rose, dizendo que, circulando no centro sábado, o que fica assim, mais visibilizado é que o transporte público não consegue circular. Os ônibus demoram muito a circular. As conversões seguem na Pinheiro e na Sinimbu, os ônibus parando, o trânsito intrafegável. Então, ou a gente faz uma opção pelo transporte público enquanto sociedade, para que tenha mais, que escoe mais rápido, para que mais pessoas utilizem, porque, do contrário, a população que tem que vir para o centro e vice-versa fica muito, muito prejudicada. Obrigado, vereadora. Obrigada. Então, muito rápido, né? A gente teria que falar muito tempo sobre o descaso, a sujeira, o lixo que está na nossa cidade, mas eu acho que é importante nós... Talvez aqui, enquanto os vereadores, não é todo mundo que consegue esse fluxo das indicações, que às vezes são rápidos. A gente vê uma forma de que, inclusive, isso tem algum retorno, não sei. Acho que nós precisamos de alguma ação conjunta aqui, porque é difícil. Tu se empenha, tu faz isso, faz aquilo, e depois a coisa simplesmente fecha o parênteses e segue sua vida normal. Queria aproveitar esses 40 segundos que me restam para saudar o Eleandro, né, do Círculo de Pais e Mestres e Mães,
lá da cidade, lá da escola Cis Brasil, está numa luta que todo mundo conhece para ampliação da escola. Não sei se tu vai ter algum momento aqui para falar, mas eu vou falar do Drive Tour, que vai ter nessa quinta-feira, dia 11. Foi transferido? Ah, desculpa, sexta-feira, dia 11, das 10h30 às 16h30, a retirada nos Capuchinhos. São 2 cachorros quentes a um custo de R$ 25,00 e pedir para que todo mundo ajude a divulgar nas redes. Eu posso colocar no grupo, porque é uma luta muito importante para a nossa sociedade, o empenho que aquela comunidade vem fazendo para aumentar suas escolas e para garantir, inclusive, que aquelas crianças e adolescentes permaneçam na área rural. Então, saudações, Leandro, e muito obrigada aqui pelo espaço.